Gravando. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença mais uma vez durante esse treinamento aí, que vai ser sobre o tutorial Google Meet, que é o aplicativo que nós vamos utilizar por ocasião das aulas online de projeciologia, tá? Nesse momento imediato de transição para o ambiente virtual. Tá? Meu nome é Felipe Portillo. Então, vamos lá. Quais são as otimizações que o Google Meet ele traz e quais são as possibilidades que ele traz para uma reunião online, né? Então, ele permite, primeiro, acesso até 100 participantes, tá? Dependendo da conta que você, da assinatura que você fizer na Google, você pode até colocar mais participantes. Mas, no momento, a gente pode ficar com uma conta mais básica que inclui até 100 participantes numa videoconferência, tá? A gente vai utilizar o Google Meet nas aulas online, nas apresentações, por exemplo, de seminários de pesquisa, né? Além do próprio YouTube Video, a gente também pode utilizar o Google Meet. Em reuniões de colegiado, em reuniões de área, uso em treinamentos interativos como esse aqui. Ele permite o compartilhamento da tela, como eu estou fazendo nesse momento com vocês. Então, vocês estão visualizando meus slides, tá? Permite também gravar essas videoconferências, como essa está sendo gravada agora. Ok? Eu não estou vendo slide, não, Portillo. Pessoal, o Júlio que não está vendo? Deixa eu ver aqui, então. Espera aí. Eu estou apresentando, sim. Vocês estão vendo meu slide? Também não, só estou vendo eu mesmo. Só estou vendo eu mesmo. Isso, agora eu vi. Eu cliquei na minha tela lá em cima. Pãozinho, acetona. Tudo certo. Tem o microfone aí aberto, hein? Alina? Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar durante essa conferência. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vocês, por favor, coloquem o seu desejo de pergunta no chat, que a Alina vai organizar a ordem das perguntas. Ela vai ler. Se você quiser falar alguma coisa, também coloca no chat que você deseja falar, comentar alguma coisa, tá ok, gente? Para a gente poder manter uma organização aqui na comunicação e evitar os microfones ficarem abertos e evitar ruídos, que às vezes atrapalham o áudio dessa conferência. Tudo certo? Então, olha só. Tem a Patrícia, tá vendo os slides? Ou não? Não entendi, Patrícia. O Luiz Henrique está vendo um slide e você está com 2 vídeos, um com a sua câmera e outro com a apresentação. Tudo certo. Vocês estão vendo que eu estou tomando um cafezinho, né? Perfeito. Então, vamos lá. O Google Meet também permite gerenciar a entrada e remoção de pessoas, o que gera uma segurança. Então, por exemplo, você está dentro de uma aula de conscienciologia, se sem querer você manda um link para alguém, ou se esse link da reunião chega para alguém, a pessoa que está monitorando a aula, ela vai receber o pedido de entrada. Então, se aquela pessoa for uma pessoa estranha, não vai autorizar a entrada, né? Então, dá mais essa segurança para a gente, o que não garante. Vamos lá, o sumário da apresentação a gente vai aprender como é que se abre uma reunião, tá? Como é que se sai de uma chamada, como ativar e desativar a própria câmera e microfone, desativar o microfone de outra pessoa, como a Alina está fazendo aí, tá? Como adicionar um participante durante uma sessão, como compartilhar sua tela com a turma virtual, como interrompê-la, como falar pelo chat e como gravar uma reunião. Então, é uma apresentação enxuta, simples e objetiva. Mas fiquem à vontade para fazerem perguntas ao longo dessa apresentação, tá bem? Vamos lá, então. Por onde começar? Então, se você não tem uma conta Google, para você abrir um Hangout Meet, né, você vai precisar
da conta do IPC, nesse caso aqui, tá? Então, você vai entrar aqui com a conta do IPC, não vai nem precisar criar uma conta, porque já vai estar criado para você, tá? Isso aqui é, no caso, a pessoa querer criar uma conta Google e fazer o upgrade para poder ter acesso, no particular, ao Google Meet, tá? Fora isso, vocês não vão precisar criar conta nenhuma. Basta simplesmente vocês receberem do técnico científico o login e a senha para vocês acessarem o Google Meet, ok? E aí basta vocês... Filho, em cada reunião nova... Então, Júlio, só um instantinho. Passa, só para a gente poder criar o hábito, bom hábito, passa a sua necessidade de pergunta no chat. Fica no canto superior direito para a gente organizar aqui, tá? Mas eu vou responder a sua pergunta. Agora você falou, pode falar. Vamos lá. Pode falar, Júlio. Eu vou ligar o microfone. A cada reunião vai ser uma senha diferente, o técnico científico cria uma senha diferente para passar para o professor da aula, ou vai ser sempre a mesma senha, Mesmo login, mesma senha. Tá? Mesmo login e senha. Eventualmente, a gente, com uma questão de segurança, a gente vai mudar a senha, não o login, mas a senha. Mas aí a gente vai informar com antecedência, vai atualizar todo mundo. A gente vai ter essa informação dentro do Google Classroom, que a gente vai explicar o que é, como funciona, ok? Para melhorar com a nossa comunicação e organização interna, para não ter informação dispersa, dúvidas e confusão, ok? Então, a ideia aqui é usar a tecnologia ao favor da nossa organização, da nossa comunicação e do profissionalismo na interação com os alunos, certo? Bom... Então, aí vocês vão continuando. Colocou o login e a senha, tá? Vocês vão para a página do Google. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem aqui uma seta indicada onde tem T, do TC, do técnico científico. Então, vocês vão clicar nessa barra, nesse monte de pontinho que tem aqui. E aí vai aparecer uma lista com os aplicativos da Google. Desce essa lista e aí vocês vão clicar em Google Meet, que tem uma câmerazinha, indicada aqui pela seta vermelha. Tá? Mas você só consegue, mais uma vez, visualizar, ter acesso ao Google Meet se for com uma conta que tiver upgrade. Tá? No nosso caso, a conta do TC vai ter o upgrade, então logo vocês vão conseguir visualizar esse ícone aqui do Google Meet. Tá? Alguma pergunta, gente? Alina, alguma pergunta aí do pessoal? Não, nenhuma pergunta até agora. Perfeito, gente. Seguindo. Bom, por onde começar, então, aqui, né? Você clicou, então, no ícone do Google Meet, ali, né, na barrinha, vai aparecer essa tela. E aí, o que acontece? Você vai clicar em participar ou iniciar a reunião. Ao clicar nesse link aí, nessa barra verde, vai aparecer uma telinha branca, onde você vai dar um nome para a reunião, tá? O nome dessa reunião, por exemplo, é Treinamento Professores Tecnologia. Aí você coloca ali, só um detalhe, quando você colocar, não pode colocar acento, colocar tio, colocar barra, traço, é simplesmente colocar o nome daquilo que você quer, porque o programa não deixa, não permite, tá? Então tem que ser, você pode colocar o nome da reunião, né? Reunião professores, reunião colegiado, reunião diária da comunicação, etc, etc. E aí clicar em continuar. Como vocês podem ver aqui, não está escrito aqui, ó, treinamento professores, foi o nome que eu coloquei aqui nesse campo, tá? E aí apareceu aqui. É assim que aparece tudo juntinho, não tem espaço, não tem como separar isso, tá? É assim que funciona. E aí vocês vão clicar em seguida em participar agora, tá? Ao clicar em participar, você vai automaticamente ver essa tela aqui. E aí você vai copiar o link e compartilhar no WhatsApp com os alunos e com os outros professores, você que é monitor
ou professor responsável por aquela aula, de preferência que seja o monitor. Por quê? Porque o monitor é que vai fazer a mediação entre professor e aluno e vai controlar e vai gerenciar a entrada e saída das pessoas. Então, para o professor focar na parte pedagógica, na parte didática, e manter a concentração apenas nisso, a gente vai pedir para que o monitor, que seja um professor, o P2, o P1, o professor que não esteja dando aula, que gerencie, que inicie essa reunião, que inicie essa aula, que faça todo esse procedimento que a gente fez aqui, tá? Para o professor que estiver dando a aula, consiga se concentrar. Por exemplo, aqui agora, imagina se começa a entrar gente, eu tenho que parar, sair da tela, para poder ficar aceitando a admissão de pessoas. Isso vai quebrar raciocínio, vai quebrar campo. Então, por isso, a necessidade de um monitor à frente disso. Nesse caso aqui, é a Lina. Vocês devem ter percebido que é a Lina que está gerenciando toda essa parte de microfone, de entrada das pessoas, ok? Então, aí no caso, o que a Lina fez, né, para começar essa reunião? A Lina fez todo esse procedimento, copiou esse link aqui e jogou no grupo dos alunos, dos outros professores, tá? Ou adicionou as pessoas através do e-mail, tá? E aí fez tudo isso, clicou aqui no X, onde está essa setinha aqui em cima. Tá? Tudo certo, gente? Como é que sai da chamada? Aí tá bom, aí entrou, assumiu aquela tela e tá a reunião ali, começou a reunião, tá? Aí você vai ver aqui, ó. Aqui é onde ficam os participantes, aqui a telinha do chat, aqui a sua telinha você, geralmente aparecem as telas das pessoas que vão participar aqui, ó, enfileiradas na vertical, ok? Para você desligar, você sair da reunião, basta você clicar aqui embaixo, onde está a setinha vermelha, peraí, que vai sumir aqui a barra preta, onde está aí, ó, sumiu, onde está indicada a setinha vermelha, ok? Como é que desativa a própria câmera e microfone? Aqui, ó, onde estão indicadas as setinhas, vocês vão ver o microfone e a câmera. Basta clicar, vai aparecer um risquinho vermelho em cima do microfone ou um risquinho na câmera. Vamos dizer que você queira, sei lá, você está lá como professor, aí de repente apareceu um ruído que não para, aí você vai ter que pedir para esse ruído parar. Você clica aqui no microfone que ele desliga automaticamente o seu som, tá? E desliga seu som. Tudo certo até agora, gente? Alguma dúvida? Vamos seguir, então. Como é que desativa o microfone? A única dúvida foi o Silvio que teve como sair da reunião, mas eu já respondi. Porque estava a faixa. Olha aqui, voltou. Onde está aqui a setinha indicada, tá? Olha aí. Clicou nesse botão vermelho aí, onde está indicando a seta vermelha, você saiu da reunião. Tudo certo? Bom, como é que desativa o microfone de outra pessoa? Então, o monitor ou o professor que não estiver dando aula e fazendo a monitoria, ele consegue desligar o microfone dos outros participantes, tá? Porque, às vezes, o outro participante, ele entra e esquece, não está tão familiarizado com a política de funcionamento mesmo das aulas, e aí, às vezes, esquece o microfone ligado e o ruído da casa da pessoa aparece durante a aula. Então, o monitor ele vai se preocupar em manter os microfones desligados, tá? Basta fazer o quê? Basta clicar em cima. Desculpa, Alina, fala o quê? É porque o professor Júlio está perguntando como fazer perguntas tem que ficar com o microfone desligado. Eu posso até responder, para não interromper o raciocínio e entrar no time. Cada hora, para não interromper a conversa. Então, aí tem esse monitoramento para ir respondendo aos poucos, né? Isso. E eu acho que vai ser muito importante isso. Sabe por quê? Foi isso que eu perguntei. O professor que está dando aula, ele pergunta toda hora se tem alguma dúvida. Mas o aluno não pode falar que tem dúvida. Ele tem que colocar no chat. Isso. Então, como um bom procedimento,
como bom procedimento, como é que o professor vai perguntar para o aluno se tem dúvida? O monitor está aqui para isso, Júlio. O monitor está aqui para isso. Ele vai perguntar. Eu sei disso, eu estou vendo isso. Mas eu estou dizendo, o professor que está dando aula, ele está perguntando: vocês têm alguma dúvida? Eu acho que é uma pergunta inútil, porque ele não pode, o aluno não pode dizer que tem dúvida, ele tem que botar no chat. Então, tem que estimular que use o chat, não perguntar se tem dúvida. É porque é o seguinte, Júlio, o que acontece? Essa parte de parar para perguntar, eu entendi o seu raciocínio, tá? Só que é o momento que a gente para, porque se deixar, tem professores que não param e falam direto. E aí, às vezes acontece do monitor não se sentir confortável de interromper a fala do professor. Então, quando o professor ele para de falar, né, e pergunta se tem alguma dúvida, é o momento que o monitor vai manifestar: olha, professor Felipe, tem dúvidas aqui, tem algumas pessoas que estão querendo perguntar aqui. É o momento da pausa para o professor se disponibilizar para perguntar. Então, é uma questão mais pro forma. A gente pode até mudar a linguagem. Isso. E outra coisa, a gente aprender a se conectar com o monitor sem diverso, né? Sem desviar do diálogo. Olha para o professor e sabe, para o monitor e sabe se tem, ou o monitor já se bonifica, a gente combina alguma coisa com o monitor, se tem pergunta. Eu entendo. Felipe, foi exatamente isso, Felipe. Quando você achar que não está interrompendo o seu raciocínio, você faz a pergunta, que aí eu vou te falar na ordem. Quem perguntou primeiro, vamos respondendo. Nós combinamos isso. Sim. O que acontece, Júlio? Voltamos ao começo. Eu estou falando da atitude do professor, não é da atitude do monitor. A Alina está fazendo, mas estimular que a plateia escreva, e não que ela se sinta motivada a falar. Então, no caso, você está recomendando que o professor que está dando a aula pergunte assim, como agora que eu sou monitora: Alina, tem alguma pergunta aí? Isso! Aê! É isso que eu estou falando. Se dirigir para o monitor e não para o aluno. E outra coisa que eu acho legal é que o monitor seja invisível na tela, porque é um parceiro do professor e não um componente ativo na história, entende? O monitor sempre vai ser o professor, Júlio. Júlio, só um instantinho. Eu não vejo problema do professor sentir à vontade perguntas, que já está implicitamente que o monitor vai passar as perguntas. Eu não vejo problema, eu particularmente não vejo problema. Eu entendo o seu raciocínio, mas eu não concordo 100%. Porque o professor aqui, né, eu não consigo visualizar aqui, eu estou com a tela totalmente preenchida com a apresentação. Então, eu não consigo... Entendeu? Eu não consigo visualizar se tem perguntas ou não. Então, assim, se eu perguntar perguntas, alguma dúvida, entendeu? Então, automaticamente, o monitor já sabe que aquilo ali... Tá bom, eu desisto. Eu desisto. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Porque, assim, a diferença... Eu faço muito curso EAD, reunião, assim. A diferença é que esse curso agora é online. Ele não é um curso, vai ser uma reunião só para a gente tirar dúvidas. Então, assim, vai ter todo um conteúdo passado como é numa sala de aula. Tem horas que na sala de aula a gente nem pode deixar o aluno perguntar, né? Porque a gente está indo na sequência. Então, a diferença talvez seja essa, porque a gente se adaptar a esse tipo de comportamento, porque é uma aula online, não é uma aula só de tirar dúvida. Pode ser isso, eu não sei. Sim. Às vezes a pessoa não vai ter pergunta, às vezes ela quer fazer um comentário, às vezes ela quer compartilhar alguma experiência pessoal, entendeu? Em relação àquele conceito que está sendo explorado. E é uma forma... Só que acontece, como o ambiente online, ele oferece, assim, ruídos na comunicação, e até às vezes tem delay. Por isso que a gente precisa do monitor organizando essa ordem,
porque senão dá assédio, entendeu? Assédio, assim, as pessoas elas ficam, vamos dizer assim, confusas. Aí tem ruído da casa do outro. Imagina só se está todo mundo com o microfone ligado, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Então, isso dá problema. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz isso. Eu concordo que o microfone tem que ficar desligado o tempo todo e que o aluno não tem o direito de ligar o microfone para falar, a menos que alguém peça para ligar. Mas, eu estou dizendo a forma do professor titular, ele ficar falando, tem alguma pergunta, está se dirigindo à plateia e não ao monitor. Se ele quer perguntar para o monitor, pergunta para o monitor. Posso? Não estimular o aluno a ficar ansioso, a escrever, a falar. Entendi. Posso fazer uma observação? O que ele quer falar? Pois é, a primeira pergunta é a seguinte, tem mãozinha para a gente fazer fila? A fila você, conforme você vai botando as informações, as perguntas, os comentários, eu vou organizando. Bom, entendi, Alina, mas tem alguns aplicativos, com certeza o Portilho sabe disso, que eles têm que levantar. Não tem? Não, também não tem. Não tem. Não, tudo bem. A outra coisa é o seguinte, sobre isso que o Júlio está falando, e acho que a gente tinha que dar prosseguimento à aula aí, tá? Então, vou fazer a observação e vou sair. Eu acho que quem está monitorando tem o julgamento, tem discernimento e julgamento necessário para olhar qual é a dúvida, a pergunta, e responder direto pelo chat, que ele pode fazer isso, porque é o professor, ele da turma, é o professor da turma. A pergunta pode ser resolvida ali numa resposta pelo chat. Se for o caso, se ele julgar necessário a intervenção do professor, ele vai fazer sinal para o professor e vai entrar e vai falar, tem a pergunta tal, tá? Estou saindo aqui. Dá continuidade. Antes de você sair, se você acompanhar pelo chat, eu respondi algumas perguntas das pessoas. A dificuldade maior é que não dá para a gente responder exatamente em cima da pergunta. Aí tem que botar o nome da pessoa para a pessoa saber que a gente está respondendo a ela, entendeu? Isso daí, Alina, é um conhecimento, é uma prática, é uma habilidade que a gente vai adquirir conforme for fazendo. Sim. Essas detalhes que a gente sabe. Aí o que acontece? Os alunos vão fazer várias perguntas, algumas perguntas a gente marca, põe a nota ali do lado, à mão mesmo, e vai respondendo conforme for andando a aula. Tem uma porção de fórmula, eu acho que isso daí não é impedimento para andar, é desenvolvimento que o monitor, e todos os professores vão ser monitor uma hora, vai ter. Estou fechando aqui o microfone. Perfeito. Obrigado. Eu concordo. Só um instantinho, Alina. Só um instantinho, peraí. Eu concordo com o Silvio. Então, a gente pode... É porque, assim, a gente tá experimentando uma coisa pela primeira vez. E eu entendi também o que o Júlio quis dizer, tá? Eu entendi a intenção que ele trouxe na fala dele. E eu concordo, sim. Mas só para fechar aqui em relação ao Silvio, nesse caso, que a gente pode orientar o seguinte, para não... Às vezes, assim, professores vão ter posições diferentes sobre o mesmo conceito. Então, a gente pode priorizar o monitor, né, a responder aquelas perguntas, né? Então, primeiro o monitor responde, para o monitor ele vai ser o professor, ali da turma dos professores. Se for uma pergunta simples que o monitor possa responder, tranquilo, não for direcionado ao professor que está dando aula, ele vai tomar a iniciativa de responder aquela pergunta, tá? Se for algum tema mais complexo, que exija, por exemplo, uma elaboração de ideias mais complexa, aí é interessante o monitor ter esse bom senso e passar a pergunta para o professor, explorar, entendeu? E comentar a respeito. Tá? A gente pode fazer essa experiência. E sobre o que o Júlio falou, eu entendi. Porque se a gente direcionar a fala direto para o público, né, isso vai gerar uma certa agonia do pessoal querer falar no microfone, né, de querer se manifestar. E quando a gente dirige a atenção para o monitor, perguntar se o monitor tem alguma pergunta ali dos alunos, concentrando ali, aí isso já dilui o problema, por exemplo, do aluno ficar agoniado, que ele tá se dirigindo ao monitor. Eu entendi o raciocínio. Seria isso, Júlio, que você estava querendo dizer? Isso mesmo. Ele está falando que é isso mesmo. Eu concordo. Perfeito. Concordo.
Vamos anotar essas ideias, gente, para a gente criar procedimento, que eu acho que vamos experimentar, porque faz sentido, acho que vai ser funcional. Obrigado por compartilhar, tá? Os dois aí, Silvio e Júlio. Uma coisa que alguém comentou que no Reaprendência o monitor não aparece. Assim, vários cursos o monitor não aparece, porque o monitor não é professor. Nesse caso aqui do nosso curso, o monitor sempre vai ser professor, não é isso? Isso. Ele faz parte do integrante. E outra coisa, esse modelo que a gente está tendo, né, de ter 2h30 de aula, isso é temporário, tá, gente? A gente está construindo um curso virtual de projeciologia, que é diferente do CEPAD. Mas as aulas, elas online, com as conferências, vão ser menores, e a aula ela vai ter momentos, vão ter módulos, vão ter partes nos módulos que vão ser assincrônicos, ou seja, não vai precisar toda a aula ter essa teleconferência, que é um processo sincrônico, né? Então, só para vocês saberem que isso aí a gente está, na verdade, apagando um incêndio, já que a gente não pode fazer presencialmente, a gente está fazendo uma transição, motivo de força maior, para o ambiente virtual, a gente está tentando, otimizar e minimizar erros e profissionalizar o trabalho, tá? Mas isso não vai ficar sempre, não, só para esclarecer, tá bom, gente? Vamos seguir, então, aqui. Como adicionar um participante durante uma sessão, né? Então, você vem aqui, na parte de cima, cadê aqui? Vem aqui no bonequinho, na parte de cima, direito, canto superior direito, clica em cima, e aí, quando você clicar em cima, vai aparecer uma tela branca do canto direito. E aí você vai aparecer, né, adicionar pessoas, exatamente como está aqui, ó. Adique pessoas, tá? Aí você coloca o e-mail da pessoa ou copia o link para mandar para o WhatsApp ou para o e-mail da pessoa, tá? Como compartilhar a sua tela com a turma virtual. Então, vocês vão aqui embaixo. Desculpa, apareceu aí um negócio aí do slide. Vocês vão aqui onde está indicando a setinha, essa seta aqui, ó, apresentar agora. Deixa eu assumir aqui a barra preta. Apresentar agora. Quando vocês clicarem, vai aparecer essa lista branca, né, que tem aqui, ó. Apresentar a tela inteira e uma janela. Clica em a tela inteira. Ao clicar lá, vai aparecer essa tela branca aí. E aí vocês vão selecionar, clicando em cima dessa tela aqui. Aí, automaticamente, ao clicar em cima e selecionar, aqui vai ficar azulzinho, onde está compartilhar. E vocês clicam em compartilhar. E aí, automaticamente, você já está compartilhando a sua tela. Tudo que tiver na sua tela, no seu background da tela, no fundo da tela, vai aparecer. Então, é importante vocês organizarem a tela de vocês antes de qualquer aula, tá? Para ter certeza que está um ambiente limpo, organizado, profissional. Ok? Monitora, tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Momento. Não, só a parte operacional de como é que acha o microfone, como é que libera a imagem, como é que libera o telefone, o microfone, mas isso aí é uma coisa que a gente, não sei se você vai poder passar agora, fazer uma geral assim, que estão com dificuldades na ferramenta. Ô, Alina, deixa eu responder aqui. Provavelmente essa pessoa entrou um pouco depois, tá? Está perguntando. Então, na verdade, a gente já passou aqui, só para repetir, deixa aqui, ó, peraí, deixa eu assumir essa barra preta aqui. Aqui na parte de baixo, na barra branca inferior, tem 3 botões, que é um microfone, que é um telefone vermelho e que é a câmera. Você ativa e desativa o microfone ao clicar em cima do ícone do microfone, nessa barra. E você ativa e desativa a câmera ao clicar em cima do ícone da câmera, tá? Nessa apresentação aqui que vocês estão vendo, também a gente tem essa habilidade aqui, tem essa explicação, ok? E aí, vamos lá, a gente está falando aqui do compartilhar a tela. Aí compartilhou a tela, clicou em compartilhar, né, aqui, né?
aí já está compartilhando tudo que tiver na sua tela. Você, professor que está dando aula. Você quer interromper... Olha só, filho, só um instantinho. É porque eu expliquei uma coisa para a Regina, ela está falando que você falou outra. E ela está falando aqui, ela quer saber como é que eu vejo todos os microfones para desativar. Eu falei para ela, a gente entra lá no People, lá no Participantes, e vê. É isso, né? Só isso. Mas isso. Ela não importa isso, porque não faz parte. Desculpa, eu tinha entendido errado, porque às vezes está dando interferência aqui na tua voz. Às vezes pode ser que eu tenha entendido errado. Mas, enfim, mas é isso mesmo, tá? Toda vez que vocês virem aqui a telinha das pessoas aparecendo, clique em cima da telinha, e aí vai aparecer a pessoa e você clica no microfone dela no sentido de desligar, tá? É bem simples, é bem intuitivo. Tudo certo? O que eu vou sugerir para vocês? Antes de qualquer aula de conscienciologia nessa modalidade, eu sugiro que vocês façam uma experiência entre si antes, façam alguns testes, se familiarizem com a conta Google, com um upgrade, que vai ser passada para vocês com antecedência. E aí vocês mexem em tudo que vocês acharem pertinente antes de começar a aula, para vocês se sentirem seguros. Infelizmente, eu ainda não tenho essa conta. Eu estou usando a minha conta aqui de trabalho para poder gerar essa reunião. Mas já foi solicitada a sede 2 contas para o TC, já solicitei para o TI de lá, para liberar. E assim que tiver, a gente vai liberar a conta e login para os professores do Projeciologia 2 e 3, tá? Quem tiver dando Felipe, eu vou falar assim, como é que eu fiz, né? Eu entrei e comecei a clicar. Clica no botãozinho, aí você vai ver o que está acessando, para ir se familiarizando, né? Clica lá no microfone, vai clicando em cima das coisas, que aí você vai vendo qual é a função do negócio. Eu acho que fica mais fácil assim, né? É futucar mesmo, entendeu? Gente, eu não fiz nenhum tutorial disso, não. Eu aprendi tudo na marra, tá? É só entrar e sair futucando. É isso que acontece. É bem intuitivo. Algumas coisas são mais intuitivas, outras não são tanto, né? Mas, assim, em geral, são os botões aqui, as coisas, as funções, elas são bem intuitivas, tá? Vamos lá, então. Então, como interromper o compartilhamento, basta vocês clicarem, né, parar a apresentação. E aí, interrompe, e aí, enfim, vai aparecer só a tua imagem na tela. Falar pelo chat, clica aqui em cima, vocês já devem ter se familiarizado, que nessa figurinha aqui, tá? Onde está a seta vermelha, clica em cima, vai aparecer o chat, e aí no campo inferior direito, vai aparecer um campo para vocês escreverem uma conversa de vocês, tá? Como é que eu faço para gravar uma reunião, para gravar uma aula, se for o caso, tá? Vocês vão aqui, né, aqui embaixo, nesses 3 pontinhos verticais, clica em cima, vai aparecer essa lista. Primeiro item da lista é gravar reunião. Clicou em cima, já vai começar a gravar, tá? E aí, para vocês pararem a gravação, vem novamente aqui nos 3 pontinhos, e aí vai aparecer essa lista, só que em vez de gravar a reunião, vai estar assim, parar gravação. Vocês cliquem em parar a gravação, para interromper. Tá? Bom, é isso, basicamente. Alina, o pessoal tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não, assim, eu acho que a dúvida deles é mais com relação à questão da monitoria do que do que você estava passando aí, mas tem muita coisa, as informações que você passou tem a ver com a monitoria. O Júlio encontrou um bug no sistema, em seu monitor, entrei no chat da Liane e habilitei o microfone dela, e também eu mesmo desabilitei o microfone dela. Tá aí o Júlio, ó. Habilitou e desabilitou o microfone dela. Conseguiu? Ele conseguiu fazer isso? Conseguiu. Sabe tudo. Então, na verdade, assim,
a pessoa, qualquer participante consegue fazer isso sim, tá? Na verdade, assim, a gente poderia até adotar um outro sistema, só que outro sistema é mais caro para a gente poder fazer isso. E isso vai ser um processo meio que temporário, né? Da gente ficar dando 2 horas e meia, tá? Mas, assim, como a gente vai ter toda na primeira coisa antes de começar fazer essa transição para projeciologia, né? Esse agora de imediato, de 2 horas e meia cada aula, a gente vai fazer uma passagem nas instruções, no funcionamento, na política de funcionamento de comunicação, para evitar problemas como esse, da pessoa ficar futucando, ficar mexendo Então, a gente já vai explicar como é que funciona, isso aqui, se aplicar, vai realmente fechar, vai realmente desligar o microfone da pessoa, tá? Então, a gente vai orientar dessa forma. Assim, gente, agora, por exemplo, bug, internet instável, isso tudo pode acontecer. Da mesma forma como acontece, às vezes, a pessoa ficar presa no trânsito, né? Às vezes a pessoa teve alguma questão no trabalho, teve alguma urgência, tem esses contratempos também online, né? Então, mas assim, o que a gente sugere para minimizar esse problema, né? É que, por exemplo, os professores que vão se voluntariar para atuar nesse ambiente virtual, que tenham a internet com Wi-Fi com velocidade de 35 megas por segundo ou superior, ou que tenha 4G, tá? E que tenha laptop ou desktop, né, tablet e smartphone funcionando direitinho, né? Para evitar esse tipo de problema. Tudo certo, gente? Olha, vou colocar aqui, vamos lá. Peraí. Tem aqui coisas aqui. Entraram várias perguntinhas. O Luciano, ele quer saber como selecionar o arquivo da aula para compartilhar. Aí é o 4 ou não? Como é que é a pergunta dele, ou a linha não desculpa? Como seleciona o arquivo da aula para compartilhar? Como seleciona o arquivo da aula para compartilhar? É só você... É normal, não tem... Eu não sei se eu entendi a pergunta dele, mas assim, vou tentar responder, tá? O Júlio? Sim. Foi o Júlio que perguntou, foi o Luciano, desculpa. Luciano, desculpa. Ô, Luciano, deixa eu mostrar aqui para ele. Deixa eu voltar aqui para apresentar. Peraí. Peraí, só um instantinho, Luciano, que eu vou mostrar para você. Olha aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora, tá? Olha aqui, para selecionar. Selecionou aqui na barra de endereço, copiou, Ctrl+C, Ctrl+C, ok? E aí você pode mandar para o WhatsApp do aluno ou mandar no próprio chat. Olha aqui, vou mandar no chat para vocês essa apresentação. Olha aqui. Vou colocar aqui agora para vocês essa apresentação. Aí, ó. E aí foi. Respondi a sua pergunta, Luciano. Beleza. Ok, deu ok, tá tudo ok. Ok, agora eu estou vendo aqui, já saí da apresentação, consigo ver vocês, tá? Agora tem mais pergunta. Pode falando? Vamos lá. O Júlio falou que no chat só é dirigido a todos. Não tem como o aluno se dirigir diretamente ao monitor nem a outro aluno. Eu participo dos cursos e é sempre desse jeito. É um chat só, que aí vai entrando... Eu só acho chato que não dá para a gente responder em cima da pergunta, né? Quando entra várias, aí eu vou responder, já estava lá na 10ª linha, não tinha como fazer isso. Para mandar um dado para o monitor, né? Não tem como. Assim, o que a gente está criando aqui é procedimento assim. Bom, o monitor é que vai receber essas perguntas, né? E vai passar para o professor que estiver dando aula, entendeu? Caso ele não consiga responder, caso não seja uma pergunta simples, aí ele vai passar para o professor. Agora, se for uma coisa simples, sei lá, a que horas termina o curso? Aí o monitor pode responder
tranquilamente no chat. Não precisa perguntar ao professor que estiver, interromper o professor que está dando a aula para perguntar que horas termina. Entendeu? Isso. Aí tem outra aqui, ó. A Patrícia falou que ela não conseguiu desabilitar ninguém, só ela mesma. Agora, E gente, deixa eu perguntar aqui. Se vocês, eu entendo assim que vocês estão levantando algumas limitações do sistema. Caso vocês tenham alguma solução para isso, né? Algum sistema que seja gratuito ou barato, a gente está aberto. E a gente é o que a gente encontrou de melhor até o momento. A gente não está fechado, tá? Eu queria deixar claro para vocês que a gente está aprendendo aqui. E a gente vai errar, vai errar. Só que a gente vai aprender com o erro, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso e estamos fazendo isso no susto. Então, eu peço muita paciência, a colaboração de vocês, jogo de cintura, e até passar para os alunos assim, um pouco de paciência, que a gente fez uma migração muito rápida. Então, obviamente, que a gente está sujeito a alguns riscos, né? Mas o que a gente pode otimizar é o que a gente está fazendo aqui. Está fazendo treinamento, está alinhando todo mundo, criando políticas na comunicação, né? Profissionalizando, por exemplo, a gente vai dar treinamento também de como construir um Google Slide, de como fomentar, como mexer no Google Classroom e por aí vai. Propósito, vamos então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai passar para o Google Classroom, tá? Alina, não estou te escutando. quer esclarecer? Eu tenho outras dúvidas. Você quer esclarecer? O Júlio está falando do Hangout. Quer esclarecer logo isso? Claro, esclareço. Olha só. Por que a gente não vai usar o Hangout para as aulas? Porque a limitação de pessoas é de 10. Você consegue colocar só até 10 pessoas. O Hangout, ele é uma ferramenta inferior ao Meet, tá? O que eu sugiro para utilizar o Hangout? Vocês querem fazer uma reunião entre vocês, professores, com uma certa urgência, né? Então, aí vocês podem usar o Hangout, não tem problema. Que nem a gente fez ontem. Você chegou a participar de alguma reunião com o Hangout, Júlio, ontem? Participou? Participou. Então, até 10 pessoas poderiam fazer uma reunião diária. A área tem, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, o Hangout ele atende. Entendeu? Vocês não precisam ter a conta do Google, do IPC para poder fazer isso. Agora, a reunião de colegiado precisa do Meet. Entendeu? Eu não sei se eu respondi tudo que você gostaria de saber. Beleza. Vocês perceberam que são duas apresentações. Teve uma do Hangout ontem, que eu compartilhei com vocês, e uma outra diferente, que é meio parecida, mas é maior, que é do Google Meet. Tá? Mas vocês podem ver que eles são similares. Embora o Hangout seja inferior, são similares. Algumas coisas são diferentes, por exemplo, como a posição. O chat fica aqui em cima, no Meet. No Hangout fica lá embaixo, no canto superior esquerdo. Né? Tudo certo? Beleza. Gente, Aline, então vamos interromper essa gravação. Gente, olha só para poder, antes de interromper, deixa eu só esclarecer uma coisa. Esse vídeo aqui, ele vai virar como uma espécie de tutorial /FAQ, de Frequently Asked Questions, tá? Que eu acho muito pertinente as perguntas que vocês fizeram. E a gente vai fazer um upload dessa gravação para o YouTube e vai compartilhar o link com vocês, tá bom? Para vocês terem aí, se vocês quiserem ver de novo, assistir, ou quem não pôde participar hoje, vai poder assistir essa apresentação de hoje, tá? Agora a gente vai passar, então, para a apresentação do Google Classroom, e a gente vai interromper essa gravação, tá? Obrigado, gente. Aí eu vou passar agora para o Google Classroom. I like it. It's like in the book when you use it. Yes.